Até o básico e simples é impossível sem a graça de Deus. Tem uma coisa que é interessante, é que as pessoas nos dias de hoje elas ficam profundamente ofendidas quando você questiona a sua fé e a sua religião. É estranho, não? A maioria das pessoas que eu fiz um exercício que muitos pastores do passado faziam, antes de aceitar uma pessoa em uma comunidade cristã, etc. Antes até mesmo de, como é que eu posso dizer, dar a ceia do Senhor para alguém, etc. Eles faziam perguntas. E às vezes eram perguntas muito básicas, muito simples. Mas pela insistência, por repetir, logo percebia que a pessoa ficava irritada, com raiva, e às vezes partia até para agressão em alguns casos. Interessante, né? A simples pergunta, e a pergunta é a seguinte: você tem fé? Ou você acredita em Deus? Parece simples, né? Mas se você fizer esse exercício, você sair pela rua perguntando para as pessoas: você tem fé? Você acredita em Deus? Praticamente todas vão dizer: eu tenho fé, eu acredito em Deus. Aí você repete a pergunta: você tem fé? Você acredita em Deus? A pessoa diz: eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas eu tenho que ir para algum lugar, eu estou sem tempo, etc. Às vezes as pessoas ficam impacientes, né? Por que essa pessoa está me perguntando isso 2 vezes? Aí você pergunta a terceira vez: você realmente tem fé? Você acredita em Deus? Não parece. Se você falar um não parece, ou falar qualquer coisa, ou dar um sorriso, ou demonstrar que essa pessoa não tem fé coisa nenhuma e não crê em Deus coisa nenhuma. Se você fizer isso, na maioria das vezes as pessoas podem reagir de uma forma muito violenta. Existem alguns casos onde você fica surpreendido, porque você pergunta: você tem fé? Você acredita em Deus? E a pessoa, ela faz algo muito inteligente. Ela inverte as posições e te coloca na posição do aluno e ele na posição do professor, te questionando: e você que me fez essa pergunta? Então você tem fé? Você que acredita em Deus? Ou seja, ele usa um recurso muito interessante, que é o de você ignorar a pergunta e fazer a mesma pergunta para a pessoa que te fez a pergunta, como se você estivesse agora na posição superior, etc. Isso é muito inteligente. E até nesses casos demonstra uma pessoa fugindo do interrogatório, né? Fugindo de algo que pode levar a um diagnóstico onde a conclusão é que ele não tem fé, ele não crê em Deus. Em outros casos, quando você pergunta: você tem fé, você acredita em Deus? E você insiste, a pessoa te xinga, te ofende, etc. Aí você já descobre que tipo de fé ela tem e que tipo de Deus ela acredita. É interessante, não? Que quando você supera esses casos onde a pessoa não responde e faz a pergunta de volta para você, ou então tenta te agredir, quando você supera esses casos e a pessoa argumenta citando as suas obras, não é de todo errado. Quando a pessoa fala: eu tenho fé, eu acredito em Deus, você pergunta novamente: você tem fé? Realmente? Você crê em Deus? Aí a pessoa começa a citar suas obras: eu vou na igreja, eu sou da igreja tal, eu leio a Bíblia, eu oro, etc. Alguns são mais inteligentes, eles falam uma boa definição do que é fé, como está lá em Hebreus, um firme fundamento, etc. A fé é dom de Deus, como está em Efésios. Alguns citam as Escrituras, alguns citam, às vezes, de maneira muito inteligente e sábia, tudo corretinho, tudo bonitinho, os textos da Bíblia, e fala que é um pecador e não merece nada além da ira de Deus, do inferno, etc. Aí você fica surpreendido. Mas eu gostaria de trazer um ponto a mais aqui nesse vídeo curto aqui, rápido. É que é possível você responder corretamente
e ter tudo memorizado na sua cabeça e ainda não ter fé, não crer em Deus e não ser um cristão genuíno. Jonathan Edwards, ele gostava de analisar as pessoas e observar. Agostinho, provavelmente, um grande teólogo da história da igreja, ele gostava de ver a qualidade dos arrependimentos, a qualidade das confissões, a forma com que as pessoas reagiam diante da sua própria história, seus próprios pecados. E se a resposta não fosse piedosa, santa, humilde e madura, comparando com o que a Bíblia diz o que é arrependimento, o que a história da igreja diz o que é arrependimento, se a resposta não fosse santa, piedosa e adequada, a conclusão que esses homens do passado, como Jonathan Edwards, Agostinho, era de que essa pessoa não tem fé, coisa nenhuma, não crê em Deus, coisa nenhuma. Algo que surpreende é quando a pessoa dá uma boa definição de fé e também dá uma boa definição de quem Deus é. Aí surpreende. Mas é incrível como, hoje em dia, as pessoas perderam o maravilhamento da fé. Porque todo mundo hoje diz que tem fé, todo mundo diz que crê em Deus. Mas de que fé estamos falando? De que Deus estamos falando? E quando vamos aprofundando nessas questões, nós percebemos que não temos a mesma fé, não cremos no mesmo Deus. De maneira bem simples e objetiva, vivemos em um mundo onde as pessoas não têm fé e nem conhecem a Deus. Eles não têm a mesma fé dos apóstolos, a mesma fé daqueles que eram discípulos de Jesus. Eles não servem o mesmo Deus. E dizer isso é tão chocante para muitas pessoas, mas é a verdade. Até o básico e simples é impossível sem a graça de Deus. O básico de eu creio e a minha fé me leva a orar, a ler a Bíblia e a lutar contra pecados e vencer pecados. E existe um progresso na minha vida. Muitas pessoas, elas não crescem. E eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de qualidade de fé, qualidade de oração, qualidade de arrependimento, qualidade de boas obras. Tem pessoas que passam 5, 10 anos, você encontra a pessoa, ela está do mesmo jeito ou parecido. Não existe crescimento. Você não vê os frutos do Espírito mais evidentes, você não vê um amor maior, uma alegria maior, uma paciência maior, uma santidade maior. Você não vê amadurecimento teológico, você não vê a fome, a sede por Deus crescendo. Alguns teólogos vão argumentar que existem desertos na vida cristã. Existem momentos na vida de todo mundo onde você fica parado, etc. Sim, é verdade. Mas isso não é uma regra para ser ensinada. Então, porque Moisés matou um homem, nós devemos ensinar que é normal matar pessoas. Porque Davi adulterou e cometeu aqueles pecados horríveis, nós devemos ensinar que isso também pode acontecer. É normal? Não, não é normal. O passado do apóstolo Paulo não é normal. O passado de Caim não é normal. O passado de Judas e também toda a sua vida também não é exemplo. Se formos olhar na Bíblia, tragédias, maus exemplos, e começar a usar esses maus exemplos para justificar a nossa frieza, a nossa falta de fé, vamos terminar como ateus. Pelo contrário, os maus exemplos deveriam ser usados para nos confrontar, para nos questionar. Será que eu não sou igual Caim? Será que eu não sou igual Judas? Será que eu não sou igual muitos homens do passado, Saul? As mulheres, será que eu não sou igual Jezabel, igual Dalila? Será que eu não sou igual aquelas mulheres do passado que só de citar os seus nomes as pessoas ou sentem nojo, ou ódio, ou vergonha, etc. Mas esses maus exemplos na Bíblia servem para questionar a nossa fé e ver se a nossa fé não é igual à fé de Judas, se a nossa fé não é igual à fé de muitos que pereceram, como Nadab e Abiú em
Levítico capítulo 10, Ananias e Safira em Atos capítulo 5, etc. E fica aqui o meu questionamento. Você tem fé? Você acredita em Deus? Talvez essa é a pergunta simples, mais importante para você fazer na sua vida. Porque o verdadeiro cristão, ou aquele que está sendo tocado pelo Espírito, ele sabe que todos os dias da sua caminhada ele vai precisar da graça de Deus. Não importa quão grande ele seja, ou quão longe ele esteja nessa jornada andando no caminho estreito. Porque o caminho estreito que leva até os céus é uma longa jornada. E todos os dias nós precisamos da Santíssima Trindade. E não vai ter nenhum momento da nossa caminhada onde a gente pode dizer, não, eu estou seguro o suficiente para não precisar mais do Senhor. Ou não, eu já fiz tanta coisa, eu já estudei tanta coisa, agora eu posso viver sozinho ou fazer o que eu quiser. Não existe esse momento na vida cristã. E a maioria das pessoas que pensam isso, fruto de uma vida sem fé e de que não conhece a Deus. A maioria dessas pessoas, elas além de não ter fé, além de não crer em Deus, elas não ficam preocupadas. Isso não lhes tira o sono, isso não lhes tira a vontade de comer e deveria tirar. Essas pessoas deveriam ficar aflitas e pensar, meu Deus, se eu morrer a qualquer momento eu irei para o inferno eterno. Meu Deus, se eu morrer a qualquer momento eu vou para o inferno eterno. Elas deveriam ficar isso, repetindo nas suas mentes. Meu Deus, se eu morrer a qualquer momento eu vou queimar eternamente no inferno. Meu Deus, tudo na minha vida é falso. Meu Deus, está tudo errado. Meu Deus, eu estou perdido. Meu Deus, eu não acerto nada, eu não estou crescendo. Meu Deus, está tudo errado na minha vida. Meu Deus, essas pessoas deveriam pensar isso. E a minha esperança com esse vídeo é que Deus tire sua paz. Deus tire a sua vontade de comer. Deus tire a sua falsa alegria. Deus destrua seus sonhos. Você perca o emprego, você fique doente, alguém morra na sua família, todas as desgraças do mundo aconteçam, se for possível, para você olhar diante do espelho da palavra de Deus e admitir, eu não tenho fé, eu não conheço a Deus. Porque aqui, é nesse momento que muitas pessoas são salvas. Quando elas olham para a palavra perfeita, o verbo eterno, para Cristo, e fala, meu Deus, não tem nada de Jesus na minha vida, não tem nada de arrependimento de qualidade, eu sou cínico, eu sou mentiroso, eu estou, às vezes no caso de pessoas que têm mais de 30, 40, 50 anos de igreja, às vezes são pastores, quando o Espírito realmente os salva, eles dizem, meu Deus, tudo na minha vida é falso, eu não sou discípulo de Cristo e eu não faço nenhum discípulo. Eu minto sem parar. Tudo que eu faço é para minha glória, é para ganhar dinheiro, é para proteger meu nome. A minha igreja é uma rede de supermercados, uma empresa onde não tem nada de santidade, não tem nada de seriedade. As pessoas pecam, não sentem nada. Parece que Deus está longe, parece que ninguém chora pelos seus pecados. Ninguém faz essa pergunta, será que eu tenho fé? Será que eu creio em Deus? E como crer no Deus que eu não conheço? Como ter uma fé que não é baseada em um conhecimento real de Deus? A minha oração é que a gente volte para o básico pela fé. E pela graça de Deus, o básico volte a acontecer. Que é a fé, crer em Deus, isso nos levar a orar, ler a Bíblia e estudar muita teologia. A quem sabe tirar uma férias não remunerada, digamos assim, que seria eu me demito, só para orar, só para estudar, só para ler a Bíblia. Talvez vender um carro, vender uma casa e morar num lugar mais simples, só para ter mais tempo, para orar mais, para ler a Bíblia mais. Quem sabe para apresentar o Evangelho para sua esposa e filhos, para que eles não queimem eternamente no inferno. Quem sabe mudar de cidade,
mudar de sonhos, trancar uma faculdade, mudar de país, sei lá, mas ter tempo para dedicar-se àquilo que é eterno, céu ou inferno. Sabe, quando eu falo para algumas pessoas, eu faço essas perguntas, eu gosto de fazer essas perguntas quase para todo mundo. Você tem fé? Você crê em Deus? A pessoa responde rápido e parece que não entendeu a seriedade do que eu perguntei. Outros respondem teologicamente corretamente, outros invertem a pergunta e perguntam para mim já me atacando, dizendo: então você que é o bom, né? Você que é o santo, você que é o cristão, você é o único cristão da terra, com ironia, deboche, etc. Já pergunta: então você tem fé, né? Então você é o crente, etc. Aí eu pergunto novamente: você tem fé? Você crê em Deus? Aí eu pergunto. Aí realmente, quando a pessoa fala: não, eu não tenho fé, eu não creio em Deus. Ou então ela usa aquele argumento de: eu tenho fé, mas eu não vejo progresso na minha vida de santidade, eu caio em pecados, nisso, naquilo. Ou às vezes eu confronto a pessoa com os 10 mandamentos, o sermão da montanha, eu começo a perguntar: que pensamentos ocupam a sua mente? São pensamentos santos ou pensamentos que ferem a lei de Deus? Que pensamentos você tem cultivado durante a sua vida, já que você diz que tem fé e crê em Deus? Algumas pessoas mentem, outras dizem a verdade, porque estão sendo tocadas por Deus no momento que eu estou fazendo essas perguntas. E quando eu vou perguntando, lá no fundo, muitas pessoas admitem: eu me esqueço do Senhor várias vezes no dia. Eu não oro todo momento, eu não oro sem cessar. Eu não vigio e oro por quê? Porque eu não tenho fé e não creio em Deus. Outros dizem: eu tenho uma fé pequena. Aí eu começo a questionar por que ele não cresce, por que ele está parado, etc. E começamos a encontrar um monte de, digamos assim, problemas na vida dessa pessoa. E talvez o maior problema que nós estamos vivendo hoje: as pessoas oram pouco. Eu, quando pequeno, eu conheci igrejas que era proibido ter televisão, era proibido usar roupa curta, era proibido tanta coisa. Mas as pessoas oravam todo dia, 1 hora, 2 horas. Elas dobravam o joelho e oravam. Alguns, pela sua falta de estudo e conhecimento teológico, só diziam glória, glória, glória. Mas pelo menos naquele momento, quando estava de joelho orando, não estava pecando. A oração é uma marca de quem tem fé e acredita em Deus. A oração é uma marca de quem fica de pé. A oração é a marca de quem está vivo e não está morto em seus delitos e pecados. A oração é a marca de quem está indo para o céu, de quem ama o Senhor Jesus. A oração é a marca, é a evidência de quem é sal da terra e luz do mundo. A oração é a marca, é a evidência de quem tem um Espírito Santo morando dentro de si. A oração é a marca dos grandes homens de Deus do passado. Veja as orações de John Knox, o reformador da Escócia, o pai do puritanismo. O homem que fez os poderosos de sua época tremer diante das suas orações piedosas e sinceras. Ele dizia: Deus, dá-me as almas da Escócia, eu vou morrer. Como aquela mulher no Antigo Testamento que dizia: dá-me filhos ou eu morro. Ou seja, para John Knox, ele queria todos do seu país, sem exceção, todos salvos, ninguém indo para o inferno. E ele orava. Dá-me as almas da Escócia, eu vou morrer. Tamanho era o desejo dele de ter filhos espirituais. E como falar do Robert Murray McCheyne, e essa grande vida de piedade, o seu devocional que até hoje é famoso. A morte do seu irmão foi um golpe afetivo muito duro na sua alma, mas isso lhe aproximou do Senhor, lhe fez estudar mais teologia, lendo os originais, questionando a sua própria fé. Será que eu tenho fé? Será que eu creio em Deus? Todos os homens santos do passado chegaram num momento onde se perguntaram: será que eu sou crente mesmo? Os próprios apóstolos colocavam um si bem grande nas suas cartas quando eles escreviam para as igrejas: será que vocês provaram a bondade de Deus? Se é que vocês são cristãos, será que vocês estão na fé? Pedro fez isso, os apóstolos fizeram isso.
Eles questionavam, eles perguntavam, e eu quero que você faça isso com você mesmo e com todos à sua volta. Será que tem crente aqui? Será que tem alguém que vai para o céu? Será que eu mesmo não estou perdido? Devemos parar de achar que cristianismo é qualquer coisa e que todo mundo tem fé, que todo mundo está indo para o céu, que todo mundo é crente. Os grandes homens do passado, Jonathan Edwards, com toda a perseguição que ele sofreu, sendo expulso da própria igreja, que ele servira por tanto tempo, George Whitefield, enfrentando tanta oposição de inveja e pessoas que não gostavam nem da sua aparência, nem da sua mensagem, nem da sua voz, nem de nada. Pessoas fazendo piadas com seus olhos, com seu peso. Muitas pessoas querendo que ele morresse. E todos esses homens, como é comum dizer tanto da vida de oração de Jonathan Edwards, como da de George Whitefield, bem também como a de David Brainerd, que mesmo tuberculoso, doente com tuberculose, cuspido sangue, ele orava. Teve uma vez que ele orou tanto que ele começou a orar, e quando o dia foi amanhecendo, ao redor do lugar onde ele orou, a neve inteira derreteu e houve um quebrantamento, um avivamento, e os índios foram salvos. Depois leia a história de David Brainerd. John Wesley e George Whitefield provavelmente conheceram ele. John Wesley e Jonathan Edwards escreveram e ajudaram a compilar, a escrever o seu diário, que seria contando a sua história. É maravilhoso ver em toda a história da igreja oração. Quantas horas você passa orando por dia? O que ocupa teus pensamentos? Quando você vai conversar com algumas pessoas, você para de orar? Você esquece de Deus? Aqui está a evidência de que você está indo para o inferno e você não é crente, você não é nada. O Espírito Santo não habita dentro de você. Porque durante vários momentos do seu dia você para de orar. E depois você fica se justificando, não, mas é por isso, por aquilo. Assuma de fato a triste situação de que você nunca foi nada. É melhor começar a dizer a verdade do que você ir para o inferno. Chega de mentiras, chega de contar historinhas. Os grandes homens do passado foram salvos assim. Você acha que não houve um momento na vida de John Wesley onde ele falou, meu Deus, estou triste, abatido, cansado, exaurido? Como George Whitefield, ele tentou escalar até o céu numa escada de areia, mas toda vez que ele tentava se firmar na areia, a areia derretia nas suas mãos, virava nada na sua mão e ele caía. Sabe, muitas pessoas só vão entender a graça de Deus o dia que Deus levar elas até esse ponto de confrontação. Você tem fé? Você realmente crê em Deus? Faça essa pergunta todos os dias para você. Veja se você consegue manter-se em oração 24 horas, sempre, constantemente, orando sem cessar. Se não existe progresso em santidade na sua vida, talvez você deva fazer essa pergunta para você mesmo. Será que eu tenho fé? Será que eu acredito em Deus? Talvez a resposta seja não.